E aí, galerinha do canal? Esse negócio não ficou bom não, né? Bom, vamos lá pra vaca fria. Como eu prometi, hoje eu vou fazer um vídeo introdutório sobre o mercado de opções. Mostrar que o bicho pode ser menos feio do que parece. E eu até acho menos arriscado do que alguns instrumentos de renda fixa. Especialmente os de títulos prefixados, por exemplo. E à primeira vista as opções parecem um negócio muito complexo, mas quando você começa a aprofundar e conhecer melhor, você vê que é mesmo. Bom, o que são opções? Opções são isso mesmo. Opção, você opta por alguma coisa, né? São instrumentos derivativos do mercado financeiro, ou seja, um instrumento que deriva de um ativo principal, que no nosso caso aqui é as ações. Eu já adianto até que é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não necessariamente perder, porque a pessoa pode ter traçado uma estratégia de proteção e o que aparentemente pode ser uma perda, de repente nem é, né? E um exemplo prático que a gente tem de opção no dia a dia da gente lá nas agências é o seguro de auto, por exemplo. Quem faz o seguro, compra uma opção e a seguradora, aí você tem o direito de vender o veículo. A seguradora tem obrigação de comprar o veículo se você exercer esse direito, né, no caso de algum sinistro. Existem várias estratégias para negociar opções. Proteção de carteira, especulação, fazer uma espécie de renda fixa turbinada. E como as três estratégias macro são essas três, eu vou mostrar um pouco cada uma delas na prática e vocês vão ver que é bastante interessante e com possibilidade de ganhos bacanas, sabe? Coisa mais arriscada para tentar ganhar mais ou coisa com proteção, né? Estratégias de proteção e mais conservadoras, por incrível que pareça. Vamos ver cada uma delas. Bom, então vamos começar mostrando aqui como funciona como uma renda fixa turbinada. Vou mostrar como exemplo aqui uma ação da Gerdau. A ação da Gerdau na sexta-feira ela fechou a 16,69. Tá? Então a 16,69 seria o equivalente a gente comprar 1.000 ações no exemplo aqui, tá? Para ficar mais fácil as contas, estão comprando 1.000 ações a 16,69. Então a pessoa pode vender uma opção. Uma das opções aqui que eu estou optando para maior segurança, você opta por vender uma opção que está com um preço bem abaixo, ou seja, para a pessoa já te executar, comprar a ação e você embolsar o prêmio da opção, certo? Então aqui no exemplo que eu estou dando, é você vendendo uma opção que dá o direito a alguém de comprar essa ação de você, as 1.000 ações de você, a 15,92. Só que você comprou 16,69. Falou, peraí, vou tomar prejuízo? Sim. Nessa conta simples aqui, toma prejuízo. Só que quanto custou na sexta-feira essa opção de 15,92? Essa opção de 15,92 na sexta-feira, ela estava sendo negociada, ela fechou a 1,05. Tá? Então, você vendeu 1.000 opções, dando direito a alguém te exercer por 15,92. Então você vendeu a 1,05, 1.000 opções, então você colocou no bolso 1.050, certo? Então você comprou 16 por 16.690, recebeu 1.050, então desembolsou efetivamente 15.640. Então a pessoa desembolsou 15.640 para ter direito a 1.000 ações e vendeu o direito, então passou a ter uma obrigação de vender essas ações a 15,92. Daqui a 23 dias, tá? As opções vão... não justifica a pessoa exercer agora, tá? Porque ela pode aguardar, porque a ação pode cair. Então, a pessoa só vai fazer esse exercício lá no fim do período, para não correr o risco de repente, compra agora e a ação cai. Então, o custo efetivo dessa ação é o 16,69 menos o 1,05. Então, o custo real seu é 15,64. Então, você está protegido de uma queda da ação até 15,64. Ou seja, uma queda de 6,7%. Então, se a ação cair até 15,64, você está protegido. Você sai no 0 a 0. Lá no dia 15 de dezembro, se não me engano. Faltam 23 dias. Então vamos partir do princípio que a ação esteja de 16,69. Você recebeu o valor da venda de 15,92.
você já desembolsou esse valor da compra das ações e você já recebeu os 1.050 da venda das opções, tá? Então toda essa conta resumida te dá uma margem de R$ 280. Aqui tirando custos de questões de imposto de renda e custos da operação. Eu opero numa corretora que tem custo zero e existe isso no mercado, tá? Mas não vou desconsiderar isso para ficar mais fácil a conta. Isso dá uma margem de 1,79. Isso te dá uma margem de 1,79 embolsando esse valor de 280 sobre o investimento desembolsado de 15.640. Bom, então quais são os riscos? O risco é de a ação ficar abaixo de 15,64. Então, se a ação ficar abaixo de 15,64, que é o seu custo médio, já considerando o recebimento das opções, se ficar abaixo de 15,64, você começa a perder no investimento da ação. Então, assim, existe uma opção, eu não fiz aqui a conta, mas você pode colocar com uma ação que está com um valor de execução um pouco mais baixo ainda, né? Para ter mais garantia e maior proteção. Mas, consequentemente, o retorno pode ficar um pouco abaixo. Aí teria que fazer algumas contas. Eu fiz essa explicação para mostrar a possibilidade, tá? Então, você está protegido por uma queda de até 6,71 para ter um retorno de 1,79. Então, esse é o investimento da renda fixa turbinada. Espero que vocês consigam entender. Aliás, só retificando a parte que eu falo que você já vendeu as ações, você não vendeu as ações ainda. As ações vão vencer lá na terceira, segunda-feira de dezembro, acho que vai dar por volta do dia 15, se não me engano. Então é naquele momento que o comprador vai exercer, somente se a ação estiver acima de 15,92, mais 1,05. Então, se tiver abaixo disso, não é interessante para ele exercer. É preferível ele comprar no mercado. Então, ele não vai te exercer e você vai ficar com o 1,05. Simples assim. Em relação à especulação, a estratégia, existem várias estratégias, tá? Essas estratégias com opções são variadas e muitas. Existem operações combinadas que você pode unir 2, 3, 4, até mais opções. Então, operações compostas com o objetivo até de reduzir risco, especialmente as combinadas. Mas eu vou falar aqui da especulação. A especulação, uma das estratégias que é a mais comum, é até mais fácil de ser explicada, por isso que eu vou abordá-la, é de compra no, a gente chama de compra no pozinho, estratégia do pozinho. Você tentar comprar opções que estão próximas de virar pó, ou seja, a diferença entre o preço de exercício e o preço real do ativo está muito distante, então, como tem poucos negócios, ela vai virando pó e está sendo negociada normalmente a centavos. E aí algumas pessoas especulam, compram, acreditando que pode haver uma forte reversão e aí valorizando, né? Centavos, a valorização qualquer oscilação no valor da ação, ela é exponencial, né? No resultado da opção. Então, aqui uma situação real. Vou explicar para vocês uma situação real aqui, ó, de Gerdau, tá? Uma opção de Gerdau. Uma opção de Gerdau que estava sendo negociada no dia 29 de outubro a 21 centavos. Então, no dia 29 de outubro, fechou a 21 centavos. Pode ter sido negociado até mais baixo no dia, não. Foi 21 centavos só. Então, efetivamente, houve negócios a 21 centavos no dia 29 de outubro. E aí, agora, no dia 22 de novembro, sexta-feira, ela estava sendo negociada a 2,62. É isso mesmo que vocês estão pensando aí, tá? Então, quem comprou lá no dia 29 de outubro a 21 centavos, eu dei como exemplo aqui um lote de 5 mil, tá? Gastou R$1.050. Ele pode ter vendido isso na sexta-feira por 2,62. Vendeu esses 1.050 a 13.100, né? Tirando o custo aqui, um resultado líquido de R$12.050. Ou seja, 1.147% aí nesse período, de menos de um mês. Então, essa é uma estratégia que eu, inclusive, montei uma operação a semana passada. Eu comprei CEMIG, que estava sendo negociada a 12, eu comprei até a 12,33, a de 14.
e as opções vão vencer no dia 13 ou 15 de dezembro. É muito pouco tempo para recuperar o valor. Então eu comprei lá alguns lotes a 4 centavos, aí caiu um pouco mais, em vez de eu ficar parado ou realizar o prejuízo ou até aguardar, eu comprei mais. Então eu comprei mais a 2 centavos. Apostando em que, na verdade, teve um porquê, tá? Qual foi o porquê? Eu considerei que CEMIG aqui formou um padrão de reversão aqui no dia, na quinta-feira. Tá? Ela estava numa região que a gente chama de suporte, nessa região aqui de 12,48, que é uma região onde ela, algumas vezes o valor bateu e recuperou. Deixa eu reduzir aqui para vocês verem o que é essa região de suporte. É uma região psicológica, sabe? Onde os valores dos robôs de investimento e até a própria memória das pessoas, eles atuam comprando. Então aqui, ó, 12,48 nessa região aqui de 2000 e aqui, ó, a linha de 12,48 tá aqui, ó. Lá em 2012, ó, em 2012 foi uma região onde foi respeitado o valor. Foi aqui como resistência. Para ir para cima o valor é resistência, e para baixo é chamado de suporte, ó. Olha, é uma região que historicamente o valor ele é uma região de briga entre compradores e vendedores, ó, essa região 12,48. Aqui em 2014 também foi uma região de bastante luta. Aqui foi uma região de resistência em maio de 2015. Então eu considero que é uma região de forte briga entre compradores e vendedores. Aqui também, ó, houve nessa região mais recente, agora também em fevereiro de 2019 já, aqui na final de junho mais ou menos, e agora teve novamente nessa região. Então eu considerei que era uma região de suporte e já estava monitorando a ação. E aí esse padrão aqui é um padrão, depois eu posso falar sobre análise gráfica também, tá? Mas aí a gente conversa mais para frente. Então eu considerei que era uma região de suporte e entrei com compra. No dia eu estava até almoçando na hora e vi que a ação estava nessa região de 12,32, 12,30. Como estava caindo forte no dia, eu esperava exatamente esse candle, um candle parecido com esse aqui, que no fim do dia ia reverter. E um outro sinal aqui, um outro indicador, mostrava uma divergência. Então eu entrei comprando, não só a opção como a ação. Então eu comprei a ação também e comprei a opção. Comprei a ação a 12,33, né, e comprei mais opção a 2 centavos. Já fechou a 12,90 na sexta-feira. E a opção já terminou custando 5 centavos na sexta-feira. Então já foi negociado até a 5 centavos. Eu acabei que o preço médio dela é esse aqui, ó, de 0,0 quase 0,3, né? Então acabou que eu vendi essas 5 mil a 5 centavos já e achei melhor realizar o lucro e ficar só com os 8 mil. Então eu realizei um lucro de 55%, embolsei R$111 e estou com essas de 2 centavos, esses 8 mil de 2 centavos. 2 centavos não, né? Estamos considerando o preço médio 0,27. Eu estou com eles guardado aqui, acreditando que essa alta vai prolongar um pouco mais. Então eu acredito aí que eu consiga vender isso aí até... Acho possível vender isso aqui até 0,20. Acredito bem que pode chegar a 0,20. 0,20 me daria esse 160, transformaria em 1.600. Então eu compraria 160. Estou esperando um lucro acima de R$1.000 nessa operação. Então essa é a operação especulativa. Tá? Essa aqui é de Gerdau, algo que aconteceu. Eu não movimentei, não operei. Eu estou nessa operação aqui de cima, que é a operação em andamento. Isso aqui é a região é um histórico que eu quis colocar, foram algumas opções. Essa aqui é uma outra de Gerdau também, de um outro valor de exercício, né, que eu dei exemplo de 7 centavos, que deu um lucro até maior na sexta-feira, né, mas bem próximo. Então essas são as operações, é uma das operações especulativas, que é a compra no pozinho. Eu acho importante falar também que existem operações com opções, operações combinadas com mais de uma opção, que você consegue fazer para mercados que estão com tendência de alta, tendência de baixa, ou para mercados que estão de lado, onde você consegue limitar a perda, mas também limitando o ganho.
Aí funciona mais ou menos nos moldes dos fundos de capital protegido que os bancos estruturam. A diferença é que eles utilizam derivativo e outros mercados, renda fixa envolvida no meio também, mas com opções é possível montar operações bem parecidas com essas de capital protegido, onde você limita perda e ganho em relações que vão. Eu recomendo fazer no mínimo de relação de 1 para 3, mas de 1 para 3 para cima já pode ser interessante montar algumas operações. A probabilidade pode ser menor de acontecer nas proporções maiores, não todo mundo faria só as maiores, mas aí é um assunto mais complexo que a gente pode evoluir no futuro. Informação importante que é adicional sobre investimento em renda variável é a questão que muita gente passa despercebida e não dá atenção devida, que é para o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, muita gente até que tenta viver do mercado só com investimento em ações e ignora um pouco, não dá a devida razão que precisa para o gerenciamento de risco. Então aqui só uma planilha básica. É possível você fazer um gerenciamento de risco de modo que você encontre a exposição máxima para uma determinada ação, a perda máxima em cada operação que você estrutura. Aqui um exemplo clássico aqui, eu coloco alguns valores, é uma planilhazinha mais simples que eu faço, que eu encontrei aqui, que eu coloco o valor. Quando você compra uma ação, você já pode colocar o limite de perda, é o stop. Você compra uma ação, à medida que você comprou, de acordo com sua estratégia, você pode definir um limite de home broker. Se a ação chegar no valor X, comprei por 10. Se chegar a 9, pode vender aí, que eu não estou disposto a perder mais que isso, não. Você tem que montar essa estratégia de modo que seja, no mínimo, uma relação de 3 para 1, igual na outra opção que eu informei lá. Então, eu imagino que seja isso. Então, dentro dessa estrutura, se você conseguir acertar metade das operações, mesmo que você não chegue aos 3 de ganho, mas limitando 1 de perda, e saindo pelo menos uma relação de 2 para 1, né, montando sempre em 3 para 1, mas de repente não chega no teto, né? Então você sai ali de 2, né, nessa relação, você acertando 50%, você vai ser vitorioso no mercado. Então acho que é uma questão que a gente pode conversar mais para frente também. Se houver interesse, quem quiser, quem já opera, quiser saber um pouquinho mais, né, a gente pode trocar uma ideia. Ou quem quiser ter mais curiosidade de aprender para avaliar se entra nesse mercado que eu recomendo, a gente pode conversar sobre isso mais tarde.
Eu acho importante falar também que existem operações com opções, operações combinadas com mais de uma opção, que você consegue fazer para mercados que estão com tendência de alta, tendência de baixa, para mercados que estão de lado, onde você consegue limitar a perda, mas também limitando o ganho. Aí funciona mais ou menos nos moldes dos fundos de capital protegido que os bancos estruturam. A diferença é que eles utilizam derivativo e outros mercados, renda fixa envolvida no meio também, mas com opções é possível montar operações bem parecidas com essas de capital protegido, onde você limita perda e ganho em relações que vão... Eu recomendo fazer no mínimo de relação de 1 para 3, mas de 1 para 3 para cima já pode ser interessante montar algumas operações. A probabilidade pode ser menor de acontecer nas proporções maiores, não todo mundo faria só as maiores, mas aí é um assunto mais complexo que a gente pode evoluir no futuro. Informação importante que é adicional sobre investimento em renda variável é a questão que muita gente passa despercebida e não dá atenção devida, que é para o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, muita gente até que tenta viver do mercado só com investimento em ações e ignora um pouco, não dá a devida razão que precisa para o gerenciamento de risco. Então aqui só uma planilha básica. É possível você fazer um gerenciamento de risco de modo que você encontre a exposição máxima para uma determinada ação, a perda máxima em cada operação que você estrutura. Aqui um exemplo clássico aqui, eu coloco alguns valores, é uma planilhazinha mais simples que eu faço, que eu encontrei aqui, que eu coloco o valor. Quando você compra uma ação, você já pode colocar o limite de perda, é o stop. Você compra uma ação, à medida que você comprou, de acordo com sua estratégia, você pode definir um limite de home broker. Se a ação chegar no valor X, comprei por 10. Se chegar a 9, pode vender aí, que eu não estou disposto a perder mais que isso, não. Você tem que montar essa estratégia de modo que seja, no mínimo, uma relação de 3 para 1, igual na outra opção que eu informei lá. Então, eu imagino que seja isso. Então, dentro dessa estrutura, se você conseguir acertar metade das operações, mesmo que você não chegue aos 3 de ganho, mas limitando 1 de perda, e saindo pelo menos uma relação de 2 para 1, né, montando sempre em 3 para 1, mas de repente não chega no teto, né? Então você sai ali de 2, né, nessa relação, você acertando 50%, você vai ser vitorioso no mercado. Então acho que é uma questão que a gente pode conversar mais para frente também. Se houver interesse, quem quiser, quem já opera, quiser saber um pouquinho mais, né, a gente pode trocar uma ideia. Ou quem quiser ter mais curiosidade de aprender para avaliar se entra nesse mercado, que eu recomendo, a gente pode conversar sobre isso mais tarde.